Olá, você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu teço comentários sobre filmes, sobre livros e sobre música, enfim, sobre aquilo que faz a nossa vida ficar melhor e menos complicada. Meu papo de hoje é sobre esse super livro dos anos 90. Olha isso. Tá vendo aqui? Esse livro aqui, gente, fez parte da vida, da juventude, do início da fase adulta de várias pessoas. Trata-se do Guia Prático de Investimento das Bardstown Ladies. Guia Prático de Investimento das Bardstown Ladies. Tá vendo aqui? Olha essa capa, muito legal. $1 sendo tricotado. Bem aqui atrás, olha, as Bardstown Ladies. Calma que eu já vou falar sobre elas. Tá vendo aqui? Isso aqui é um livro de finanças escrito lá no começo dos anos 90, mas que foi lançado no Brasil em 94, final de 94, comecinho de 95. Era uma época em que todos estávamos em euforia absoluta. Por quê? Porque o plano econômico, o plano real, tinha dado certo. A minha geração já tinha vindo de Plano Cruzado 2, Plano Verão, Plano Collor, um monte de plano que deu errado, até que surgia o Plano Real, que deu certo. Em um outro canal de economia, eu posso tratar sobre isso. Mas o fato é, naquela época, estávamos então entusiasmados porque tínhamos uma moeda que sabíamos quanto ela valia, nós sabíamos que R$1 valia R$1. Isso hoje parece uma besteira, mas na época não era, porque nós vínhamos de uma hiperinflação, onde 100 cruzeiros em um dia, no outro dia só comprava 80 cruzeiros ou algo desse tipo. Então estávamos ávidos por algo que nos desse algum guia de educação financeira, coisa que o brasileiro não tinha. Hoje também não tem, mas naquela época tinha menos. Nós sabíamos que se tivéssemos que ter experiência de mercado financeiro, tinha que vir de onde? Na época, o que nós chamávamos de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, etc. Eis que então nos chega esse livro. Esse livro foi uma sensação. Guia Prático de Investimento das Bardstown Ladies. Bardstown Ladies é um grupo de senhoras, senhorinhas, vovozinhas. Está escrito aqui dentro que eram 16. Eu não contei aqui para saber se tem 16, mas aqui dentro está escrito que eram 16. E elas formaram um clube de investimento numa cidade chamada Bardstown, Illinois, Estados Unidos. Elas formaram um clube de investimento. Bom, esse clube de investimento conseguiu uma rentabilidade, olha isso, de mais de 20% ao ano. De novo, rentabilidade de mais de 20% do investimento ao ano. Até no Brasil, isso é algo astronômico. Imagine nos Estados Unidos na época, onde a inflação anual era 2, 3, 4, 5% ao ano. Imagine o que era uma rentabilidade de mais de 20%. Elas então ficaram hiper famosas, davam palestras em vários locais, lançaram um livro, depois lançaram outros 2 que nunca chegou no Brasil, lançaram um livro e esse livro chegou no Brasil. O lançamento desse livro foi seguido de um estardalhaço. Teve manchete em tudo quanto era jornal de TV. Jornal Nacional, SBT, tudo, a manchete, todos trataram sobre esse livro, às vezes falando mal, operadores da Bolsa de Valores falando mal, mas marketing é marketing, estavam falando sobre o livro. Tudo estava ótimo e esteve ótimo por décadas. Esse livro, vou já falar sobre o conteúdo dele, tá? Ele marcou as nossas vidas, porque não tínhamos internet, não tínhamos gurus financeiros de internet, então elas foram as nossas professoras iniciais, nós que estávamos ali achando que tínhamos algum dinheiro para investir, ainda mais investir na Bolsa de Valores, que era a coqueluche do momento, porque finalmente a moeda estava estável, ela que nos guiou. Talvez seu pai, seu avô,
se tiver mais de 40, 50 anos, tem um livro desse jogado pela casa, tá? Não adianta tentar comprar ele em eletrônico, porque não tem. Você encontra ele hoje em sebo. Esse aqui é o meu ainda da época. E quando eu leio o livro, não sei se você faz isso, não sei se vai dar para ver. Eu costumo rasgar as páginas, eu não só faço marcação, mas para saber depois os locais que eu marquei, eu rasgo a página. Dá para ver? Dá para ver aqui umas páginas rasgadas aqui? Pois é, essas rasgaduras sou eu que faço para saber depois, para poder voltar. Olha aqui, ó, para poder voltar depois na página, tá vendo? Bom, vamos falar sobre esse livro? Fala sobre o conteúdo dele. Se reuniram algumas senhoras e montaram um clube de investimento. Esse livro começa contando a história da cidade Beardstown. Depois conta a história de vida, a biografia de cada uma das integrantes. Depois conta sobre a ideia do plano de investimento, do clube de investimento, como montaram o clube de investimento. Conta também, tem aqui o modelo de contrato de um clube de investimento. Conta como faziam as reuniões. Então, tinha sempre uma reunião para saber quais ações seriam compradas naquele mês. Elas eram fundamentalistas, elas compravam de acordo com a empresa. Depois tinha uma outra reunião, depois que já tinham decidido quais ações iam comprar, uma outra reunião técnica, onde elas contratavam um técnico, um corretor, algum estudioso para falar sobre aquelas ações que elas já tinham decidido, conforme o coração, conforme qualquer outro aspecto. E aí elas faziam a triagem e aí compravam aquelas ações ali e esperavam essa ação aumentar. Quando essas ações ficavam muito tempo na alta ou começavam a ter uma baixa, elas vendiam para elas, era o sinal de que era hora de vender. Certo ou errado, conseguiam essa rentabilidade de 21%, 23% ao ano de rentabilidade. Bom, aliás, eu estava falando isso e eu mesmo me interrompi. Só que décadas depois veio uma grande decepção. Uma grande decepção. Se descobriu que não era verdadeiro. Temos 3 versões. A versão de alguns blogs brasileiros que eu li nos diz que elas erraram a metodologia do cálculo do rendimento. Então contrataram uma auditoria da PricewaterhouseCoopers e descobriu que, na verdade, o rendimento não era de 21%, 22%, 23%, mas de 9,1% ao ano. Isso não era nenhum destaque. Até as ações da S&P 500, né? As 500 ações lá, 500 maiores ações mais negociadas da Bolsa Norte-Americana, até isso tinha rendido mais do que o clube de investimento das Beardstown Ladies. Ou seja, o que elas disseram no livro não era verdadeiro. Depois eu fui checar a informação na Wikipedia norte-americana. Lá a informação era outra. Realmente estava errado o que elas disseram. Mas porque elas juntaram no rendimento o valor mensal que cada uma depositava para o próprio fundo, não para comprar ações. E elas usavam esse dinheiro para o fundo, computavam isso como rendimento. Por isso dava mais de 20%. Inclusive, depois expressamente pediram desculpa. Mas tem uma outra versão que está em um outro livro, olha, a transformação total do seu dinheiro. Inclusive esse livro aqui, estou terminando de ler, também vai merecer depois uma resenha. Dave Ramsey, tá vendo aqui? Total Money Recover. Aqui. O que ele diz aqui? Ele conta aqui uma outra versão. Ele fala que foi fraude mesmo. Fraude, má fé. Inclusive diz que elas foram processadas. O que eu sei é que a editora norte-americana foi processada. A editora, inclusive, é uma grande editora. Mas aqui ele diz não, foi fraude mesmo. O fato é, não era aquele rendimento todo. Isso desmerece esse livro? Eu acho que não. Porque esse livro errou quando falou do rendimento. Mas olha, tem aqui como montar o clube de investimento.
pode ser utilizável aqui no Brasil do jeito que está aqui. Inclusive, não falei, mas estou falando agora. Sabe quem é que endossa esse livro aqui? Não sei se vai dar para ler. Olha aqui embaixo, ó, a Bovespa, tá vendo? Ou seja, a Bovespa é a B3 atual. Ela mesma queria que o brasileiro se educasse financeiramente aqui. Fala também, o que eu acho muito importante, a metodologia de saída de cotista. Então, se algum integrante do clube de investimento queria sair, elas inventam como calcular a saída dele de acordo com uma metodologia que elas chamam de pontos. Muito, muito interessante, que eu não vi em livro algum outro ligado à área. Eu sou economista, já li alguns livros sobre mercado financeiro, não vi nenhum trazendo uma metodologia para calcular a saída de acordo com o investimento ao longo do tempo que cada cotista colocou no clube de investimento. Não tem, só tem aqui. Aqui tem. Também nos vai falar aqui sobre as ferramentas para acompanharem todo o desenvolvimento das ações. Isso não se aplica mais hoje, porque na época que elas escreveram nem tinha internet. E também ela explica como se deve escolher um corretor. O que eu mais gostei é que elas dizem que para você escolher um corretor, você tem que pedir para o corretor te dizer contatos de ex-clientes dele. Legalmente, o corretor não pode fazer isso. De acordo com... Eu já fui certificado da Anbima, CPA 10, tem que ter sigilo com o cliente, sigilo bancário. Mas se o cliente deixar, não me pergunta como o corretor pode conseguir, ele pode entregar contatos de clientes que concordarem para que eles sejam contactados sobre a performance daquele corretor. E elas dizem que isso deve ser feito. Aqui, nunca confiar só no que o corretor vai lhe dizer, mas procurar o resultado e não só pelo que ele vai entregar, mas também pelo que os ex-clientes dele disseram. Me diga, isso é falso? Não, isso aqui é absolutamente verdadeiro. Bom, nos vai tratar ainda esse livro sobre o testemunho pessoal de cada uma integrante na sua vida dentro do clube de investimento. Nos vai dizer que o clube de investimento tem o lucro como seu terceiro objetivo. O primeiro é educar os integrantes. O segundo, se divertir. E o terceiro é lucro. Sim, elas usavam o clube de investimento também para ser um clube de amigos, um clube de diversão, pertencimento, né? E aí, como terceiro fundamento, é que seria o lucro. E aí chegamos na parte final do livro, que esse eu nem li todo, essa é a parte chata para mim. É onde elas trazem receitas de bolo, receitas de salgadinhos, receitas de aperitivo e aqui receitas das integrantes. Inclusive, cada integrante aqui dizendo como aprendeu a fazer a sua receita com foto e tudo de cada integrante aqui. Meus amigos, tirando essa última parte que eu não li toda, é um livro muito legal de ler. Imagina um livro técnico que não te traz para dentro de modo técnico. É uma metodologia que eu já uso há muito tempo nos meus livros de direito. E aqui, quando eu escrever um livro de finanças, também vou seguir essa metodologia. Então, essa é a minha crítica sobre esse maravilhoso livro. Olha, disclaimer. Estou deixando claro que o rendimento que elas disseram que tiveram não é verdadeiro. Eu estou até tendo cuidado para não usar a palavra falso, porque eu não sei se foi de boa ou má fé. Depende da versão. Mas logo no começo aqui está dizendo mais de 20%. Não foi, tá, gente? Foi 9,1%. Mas tirando isso, eu adorei o conteúdo desse livro. Podendo, dê uma passada de olhos no Guia Prático de Investimento das Bairdstown Ladies. Essa foi a nossa conversa de hoje aqui no LIS, Letra, Imagem e Som. Eu sou Marco Evangelista. Vamos à próxima resenha?